Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos de volta depois de muito custo, alguns dias corridos, mas estamos aqui gravando de novo. É, Mais um videozinho para o canal. Nós vamos falar hoje sobre rompimentos. Escrevi um scriptzinho legal aqui, né? Falando umas coisas interessantes. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu comentário. Eu preciso muito do seu comentário, ele me ajuda demais, principalmente para tirar dúvida. Eu quero uma opinião, quero uma sugestão. Eu quero que você fale sobre linha de tendência, quero que você fale sobre o canal, quero que você fale sobre tal. Comenta aí, pede alguma coisa, tá? Porque isso me ajuda demais. Vou deixar aqui embaixo também alguns links. O link do meu canal do Telegram, onde é que eu estou soltando conteúdo todo dia, ou quase todo dia. Então tem muita coisa lá sobre exercícios, coisas que vocês podem fazer. Não é uma coisa muito técnica, igual eu faço aqui no YouTube, porque eu acho que eu deixo a parte técnica para cá, mas lá tem coisas que podem fazer diferença no seu dia a dia do trading. Então, se você não está inscrito, corre e se inscreva, porque vai te ajudar, tá? Faz muita falta, ajuda muito. Então, mas é isso. Tem o Instagram, se você não está no Instagram, corre lá, segue a gente no Instagram também. Tem muita coisa lá legal, tem muita coisa interessante. Então, se você não é inscrito, se inscreve rapidão, porque com certeza vai te ajudar demais. Tem muita coisa interessante lá no Insta também. Então, pessoal, sem mais delongas, eu fiz um script bem interessante. Vou fazer um merchan gratuito aqui. Eu fiz um script bem interessante falando sobre o que eu poderia falar dessa aula hoje. Essa aula poderia ser bem interessante, eu escrevi na tela. Essa aula pode ser bem interessante para você que vive apanhando de rompimentos. Conheço muitas pessoas que apanham muito de rompimentos, falam, eu quero operar rompimento, rompimento é legal, aí começa a apanhar e fala, não, eu vou operar rompimento mais, aí começa a criar uma trava, né? Começa a criar um medão de operar rompimento, mas o que eu posso dizer para você é, rompimentos são muito rentáveis, talvez são trades excelentes aí na relação risco-retorno, mas o problema de operar rompimento é que rompimento de lateralidade, do que eu estou falando, né? É que se opera errado. Infelizmente opera-se errado. Porque começa as bases do rompimento da lateralidade a serem feitas erradas, como os níveis, né? Traçar os níveis de suporte e resistência que caracterizam a lateralidade, identificar o ponto do rompimento, identificar a pressão e aí sim a tomada de decisão sobre o rompimento. Então, para trabalhar isso, é necessário passar por todas essas partes, né? Por todas essas vertentes, para aí sim chegar a operar o rompimento de forma contundente. Nem todo rompimento é para se pegar no rompimento, né? Na operação do rompimento ali. Tem rompimento que você tem que esperar acontecer, esperar um pullback, porque ele não é contundente, ele não te mostra muitas coisas. E existem rompimentos que você já opera, pô, deu o sinal, você vai. O mercado apontou que vai romper, já deu a primeira barrinha, você vai. Por quê? Porque existem leituras diferentes para o rompimento. O contexto que precede o rompimento manda muito. E é aí que separa os homens dos meninos. Então vamos lá, para poder entender. Primeira coisa que a gente tem que entender é que rompimento de lateralidade, a gente precisa de ter um movimento lateral, é óbvio, né? A gente tem que ter aí um movimento lateral caracterizado e já formado. Então, esse movimento lateral é delimitado por suporte e resistência bem próximos, aonde o preço encontra uma concordância, né? E faz daquilo ali um zoneamento para se trabalhar momentaneamente. É bem simples, né? O lateralidade é isso. Não tem muito o que falar. Eu acho que de uma forma mais simples, não tão complexa, porque se a gente for entrar em todas as vertentes de lateralidade, a gente vai ficar aqui a noite inteira e não vai conseguir sair nada. Então, repare que eu estou fazendo de uma forma bem simples. Tracei aqui dois níveis de preço, um nível de suporte e um nível de resistência. Deixa eu achar meu point fix aqui, que fica mais fácil. Também. Abriu meu point fix? Abriu. Olha que coisa legal. Então, eu fiz aqui, eu estou com um gráfico do Libra dólar de 1 hora. Então, quem me acompanha sabe que minha vida é
Gráfico de uma hora, libra-dólar é um dos principais pares que eu opero. Então, a gente tem aqui, ó, o nível de suporte e o nível de resistência. Desconsidere esses excessos, tá? Tem esses pequenos ralis aí, a gente pode desconsiderá-los, não precisa de ficar tão exatos em cima dele, ficar traçando linha em cima dele, porque senão não vai desenvolver nada, vai ter pouca relevância na nossa leitura. Repare que a gente então tem um zoneamento de preços, um tanto quanto é pequeno, né, esse zoneamento, não é um zoneamento longo, não é um zoneamento extenso. A gente não está falando aqui de uma lateralidade que se estende por vários dias. É uma lateralidade curta, aí deve ter durado o quê? 2, 3 dias. Para o gráfico de uma hora isso é pouco. Exigiu um pouquinho de paciência, exigiu, mas quem teve conseguiu pegar bem. Então, a gente está falando aqui. Então, a gente tem 2 zonas de preço que a gente está traçado pelas linhas azuis, e a gente tem um suporte e resistência já confirmado, então. Como que eu inicio a minha leitura para rompimento, para operar? Então, agora eu vou sumir essas linhas e vou voltar para o contexto geral. Primeira coisa é olhar o que o preço havia fazendo antes de chegar nessa zona lateral. Tá chato, hein? E a gente percebe que o mercado vinha em tendência de alta. Né? A gente vinha em uma tendência de alta, alguns rallies de baixa, mas assim, o zoneamento de preços, né, o nível de preço só subindo nos últimos tempos aí da SPA, e eu estou falando isso pode ser para qualquer um. Então a gente vinha trabalhando no contexto de alta. Às vezes consolidava. Eu estou com um pouquinho de água aqui, só para tirar esse soluço que eu estou. Então a gente tem, olha que coisa interessante, tinha uma tendência de alta, alguns rallies, né, algumas percas de fundos, algumas percas de pullbacks, mas sempre retomando a memória, então era reversões minoritárias, então a gente tem, consolidava em certos níveis, mas sempre mudando a níveis acima. Então a gente já tem um contexto, ó, o mercado vem fazendo tendência de alta, e quando ele consolida, ele começa a mudar os níveis dessa consolidação, puxando sempre para cima. Então, mantendo o movimento da inércia. Sendo assim, o mercado continua a subir, continua a subir, continua a subir. Olha que coisa interessante. Vem, pá, continua a subir, vem, pá, continua a subir. Se você tirar o zoom do gráfico, você vai ver, desde que ele iniciou essa tendência de alta até um pouco mais baixo, ele faz isso, maneia, lateraliza e moduliza. Sendo assim, a primeira decisão que eu tomo quando eu vejo isso é, eu vou sempre trabalhar comprado. Sempre vou trabalhar comprado. Se tem um zoneamento baixo, tem um zoneamento que vai mudando de nível para cima, eu sempre vou procurar comprar baixo. É básico isso. É simples e básico. Caso tenha fazendo um movimento lateral, tendência alta, lateraliza um pouco, eu sempre vou buscar no suporte dessa pequena lateralidade. Por quê? Porque ele tem feito um movimento de alta. E eu tenho mais probabilidade de ele continuar fazendo esse movimento de alta. Então você compra abaixo, igual eu falei. Eu tenho a probabilidade de sempre continuar fazendo esse movimento de alta do que ele reverter a partir disso aqui. Eu preciso de mais sinais para reversão. Então, eu prefiro continuar comprando do que operar rendimento. É básico isso. Essa é a primeira sacada que eu tenho. Segunda coisa, não estou ficando interessante, porque está bem complicado de ficar operando comprado, né? Ficar sempre trabalhando comprado, não estou vendo sinal de compra e tal. Eu estou com medo. Aí a gente começa a fazer uma segunda leitura, que é o zoneamento aonde o preço mais se encontra, né? Onde ele forma-se mais barras em relação à lateralidade. Eu não quero olhar o bolo todo, tá difícil e tal. Então vamos olhar só a lateralidade. Falei que não precisava da gente ficar fazendo isso aqui, muito correto, não precisa mesmo. Deixa eu pegar aqui onde tem mais toques no suporte na resistência. Embaixo, pode também. E a gente começa a olhar uma coisa que eu chamo de leitura de pressão para rompimento, ou pré-rompimento. O que seria essa leitura de pressão para rompimento ou pré-rompimento? Essa leitura aonde concentram-se mais barras no terço morto, ou no terço superior, ou no inferior da consolidação. Então, fiz essas mostras, mas eu vou fazer aqui agora com um retângulo. Repare que a gente tem um terço de venda,
A gente tem um terço de compra. E o terço morto, numa lateralidade, obviamente, é onde concentra-se o maior número de barras. Por quê? Porque é uma indecisão. É onde é indeciso, é onde a gente tem o maior número de concentração de preço. É onde é o lugar mais indeciso, dentro do zoneamento geral, mais indeciso. Então, ó, linha vermelha, indecisão. Linha preta, terço de venda dentro da indecisão. Linha azul, terço de compra dentro da indecisão. E o retângulo verde é a linha indecisa dentro da indecisão, que é o movimento lateral. Então, é onde confirma-se a lateralidade. E, ó, como é que você começa a ver, então, essas leituras de rompimento de pressão? Aí é um negócio chamado acúmulo de barras. É contar mesmo, sabe? No dedinho aqui. Quantas barras tem se acumulado nos textos? Como assim? Se a gente tem um suporte e uma resistência onde vende-se quando toca e compra-se quando toca embaixo, a gente começa a ver que, às vezes, os compradores e os vendedores já não são tão interessados em trabalhar assim. Ah, como assim? Reparem que todas as vezes que a gente teve um teste na resistência, essas barras brigaram mais do que elas brigaram com o suporte. Então, como assim? Elas fizeram força para não cair, se mantiveram um pouco mais alto. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos aqui 7 barrinhas prendendo dentro do texto de venda. Aqui, mais uma, ou metade de cada, né? Então dá uma barra. E a gente teve mais umas 3 ou 4. Reparem que nas descidas das vendas, algumas nem chegaram a testar o suporte. Elas testaram a resistência mais uma vez para ver se encontravam vendedores o suficiente para trazer isso para o suporte. Já a diferença no suporte é que todos os toques, né, todos os testes no suporte rapidamente foram devolvidos. Então, os compradores não precisavam de fazer força alguma para devolver essas compras, devolver essas vendas com muita facilidade, porque devido ao grande interesse em comprar. Quem não comprou aqui em cima, provavelmente comprou mais embaixo. E quem comprou embaixo, comprava embaixo e provavelmente comprava mais em cima. Até que, por fim, a última devolução das vendas não foi forte o suficiente para nem sair do terço morto. Sendo assim, a gente teve, por fim, o nosso rompimento da lateralidade, dando continuidade à tendência que o mercado vinha fazendo. Nesse caso, como eu opero isso? Logo no rompimento, apesar de ver essa barra muito grande, quase barra careca, né? Que é uma barra com pouco pavio, muito grande, alguns chamam de barra elefante aí. Mas já que vê essa barra muito grande, eu já trabalharia com ordens aqui mesmo, no rompimento dessa resistência. Por quê? Porque veio um acúmulo de pressão. Eu tinha o viés altista, eu tinha pouca pressão para venda e muita pressão para compra, e eu só tinha que esperar o meu sinal de entrada para acontecer. E eu abriria aqui no movimentação da barra, né? Como é barra de uma hora, abriria aí com ela se formando sem problemas, sem dificuldades. Então, repara que teve essa pressão, né? Teve essa vontade absurda do preço continuar fazendo esse movimento de alta. E isso eu tive a leitura por completo para comprar logo no rompimento. Por quê? Porque o mercado fez esse movimento de pressão, ele fez essa movimentação toda. E o tanto que isso se torna rentável, porque eu posso trabalhar com movimentos projetados, eu posso trabalhar com stops que cancelam a minha premissa, é alguma coisa que eu sempre venho falando. O stop opa, eu apaguei sem querer. Para que a gente serve para colocar o stop em pontos onde cancelam a minha premissa? Então, eu poderia trabalhar com alvos de movimento projetado pelo tamanho da lateralidade, poderia trabalhar gerenciamento de tendência, onde o preço veio, a gente viu, encerrar na mão, onde a gente considerava que eram pontos que cancelavam essa formação dessa nova tendência, da continuidade dessa tendência, e com stops aonde? Onde cancelava a nossa premissa do rompimento, dentro da região lateral. Sendo assim, dificilmente a gente trabalharia aí com relações risco-retorno menores do que 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4.
justamente porque nossos stops iam ficar dentro do movimento lateral. Obviamente que a gente poderia considerar que haveria um pullback, coisa que foi acontecer bem tardio, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas a gente tem que considerar que pode ter a possibilidade de um pullback, de reteste dessa resistência rompida, para achar mais compradores, para dar força suficiente para essa movimentação. É o preço testando níveis, né? Rompeu, deixa eu testar aquele nível de novo, testa de novo, depois rompe. Então, isso acontece, isso pode acontecer, é super normal. E aonde a gente vai posicionar stops altos? Movimentos projetados ou tendência, mas stops eu trabalharia sempre dentro dessa região lateral, porque caso volte o preço, cancele a premissa do rompimento, eu estava errado, me protegeria ali bem rápido, sem muito sangramento. Alguns vão falar que você pode colocar o stop lá fora da lateralidade, podem também, mas como a gente está fazendo uma leitura para rompimento em pressão, eu acho que não tem necessidade de você colocar o stop lá embaixo. Colocou ele no meio da lateralidade, percebeu que ele não vai ter continuidade, pula fora, não machuca não. E eu acho que é um risco desnecessário que você vai correr, um risco alto e desnecessário. Ai, Kelvin, quando essa formação de pressão não existir? Simples. A gente começa a trabalhar sobre como, por exemplo, você falou quando essa leitura de, eu estava falando sobre quando essa leitura de pressão não existir. Quando tiver muito igualitário, tiver muita barra concentrada no meio e quase nada nas duas pontas, mas aí vem um rompimento. Quando eu vou saber que ele não é falso? Aguardando o pullback. O caso que aconteceu aqui, a gente teve um rompimento, teve um pullback, teve uma continuidade, inclusive a gente pode até dar a gente pode ter essa continuidade, pode medir ela pelo tamanho da perna que rompeu. E quem trabalhou com esse movimento projetado, pelo tamanho da última perna, conseguiu ainda se dar bem. Mas percebeu que não passou de um rally e logo devolveu, e depois do rompimento, para iniciar novo movimento de tendência, veio e foi para baixo. E o que a gente faz quando tem essa dúvida, ou quando não há essa leitura tão clara de pressão ou de uma coisa parecida? A gente espera pullback. Ah, mas eu não sei, eu tenho medo, tal. Espera o pullback, espera romper, espera acontecer um pullback. Nem todos os pullbacks vão vir no suporte ou na resistência, mas você vai ter a leitura do pullback. Aí, se quiser, pode ir lá no canal, voltar o vídeo. Tem muito vídeo aí falando sobre pullback, vídeo panorama, vídeo de leitura de mercado, tem um minuto price action só sobre pullback, sobre contar as barras, pegar H1, L1, H2, L2. Então, enfim, tem muita forma de trabalhar o pullback. Simplesmente pegue, olhe para o pullback, espere o pullback e haja sobre o que o pullback te oferecer. Não sentiu confiante para trabalhar o rompimento sem pressão? Espera o pullback, eu faço isso. Eu não trabalho o rompimento de uma forma engessada. Você não precisa trabalhar o rompimento de uma forma engessada. Para cada leitura, você trabalha de uma forma diferente. Nem todo rompimento você vai trabalhar com movimentação de alvo projetado, tamanho da lateralidade. A maioria, sim, mas igual, por exemplo, nesse caso que o cara trabalhou aqui, quem trabalhou esse movimento pela projeção da última perna, ainda trabalhou bem, ainda trabalhou bem. Então, quem não pegou, então, quem pegou, pegou bem, pegou legal, pela projeção da última perna, realizou seu lucro, mas eu não acho que para trabalhar o rompimento, isso aqui seja interessante para valer o risco. Então, no caso, eu esperaria o pullback. Como esse pullback não aconteceu de forma contundente, a projeção das últimas pernas foram fracas, começou a sobrepor muito, eu esperaria um rompimento com mais força. Aí a gente aqui não tinha um acúmulo de pressão, às vezes talvez tinha, mas não tão claro como o outro. O que eu faria? Esperaria o rompimento. No caso, eu tive um pullback pouco antes de romper, talvez eu entraria vendido aqui, para trabalhar toda essa movimentação de baixa. Aí eu tinha a opção de trabalhar todo esse movimento aqui projetado da lateralidade, ou poderia gerenciar o trade de tendência, enfim, eu tinha muitas formas de trabalhar em cima disso. Então, não se ingesse em não operar rompimento,
e não se ingessa a operar rompimentos de uma forma. Há várias formas de operar rompimento. Pode operar pela urgência do rompimento da pressão. Por quê? Por que que rompe? E por que que causa urgência? É importante salientar isso. Porque a ausência de compradores ou vendedores, ou elas são quase nulas, que não conseguem ter força suficiente para segurar o preço ali. Aí rompe e causa uma certa urgência, buscando um outro nível de preço. Talvez compradores e vendedores voltem a trabalhar. Sendo assim, a gente tem esses rompimentos. Então, pensando nessa teoria, nem todos os rompimentos vão ser de pressão, vão ter urgência, alguns vão ser um pouco mais tímidos, vão ser só para testes. Talvez esses testes tenham vindo até algum resultado, mas outros não. Outros vão vir com urgência. Então, você não precisa de trabalhar rompimento só de uma forma. Você não tem necessidade de trabalhar rompimento só de um jeito. Trabalhe várias formas diferentes de rompimento, lendo de forma diferente. Lendo as mudanças de níveis que vai criando essas pequenas lateralidades em tendências longas. Uh, bem chato esse negócio. Se não, espere pullbacks. Não. Lê a pressão para rompimento mais forte. Às vezes, você está trabalhando só mudança de nível, trabalha, você está em tendência de alta, está criando essas pequenas lateralidades, trabalha comprado. Então, você vai comprar o suporte de criar, ou às vezes você vai só vender resistência de criar. É bem simples. Porém, não pode ser engessado de uma forma só, senão você vai acabar se machucando. E é por isso que a maioria das pessoas não consegue operar rompimento de forma correta. Porque leem rompimento só de uma única forma. E quando a gente tem inúmeras formas de ler esse negócio. No mais é isso. Forte abraço para todo mundo. Muito obrigado pelo vídeo. E nos vemos por aí. Valeu. É nóis.